Hoje, o nosso cafezinho é com alguém que entende que liderar vai muito além de ocupar cargos. Ele entende que é sobre construir estratégias, criar valor sustentável e preparar empresas para o futuro, sendo que o futuro é bem aqui na esquina. Nosso convidado de hoje, ele é CEO da SG Multifamily Office, um escritório especializado em gestão de patrimônio, fusões e aquisições, também conhecido como M&A, e captação de recursos para empresas familiares no Nordeste. É também sócio fundador do grupo SG, que reúne a SG Multifamily Office e a SG Incorporações. Administrador e economista, possui MBA em Gestão de Negócios pela USP, Exalc, e pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC Rio Grande do Sul. Também coordena localmente o IBGC, que é nada mais nada menos do que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fomentando a governança corporativa nas aquisições. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Marcelo Arruda. Que bom ter você com a gente aqui. Muito bom, irmão. É um prazer estar aqui com você, meu xará, assim, para bater um papo legal sobre governança, investimentos, fusões e aquisições. É um prazer ter esse espaço aqui contigo para dialogar. Obrigado. Hoje vai ser de Marcelo para Marcelo. Exatamente. Né? Mais você do que eu. Né? Eu assumo aqui um papel de fomentar algumas perguntas, de escutar você, trocar experiências. Né? Vou descer no seu modelo de gestão na SG Multifamily Office, traduzindo para quem não sabe o que é. Né? E o que também faz a SG Incorporações e de onde você veio, né? Qual a sua formação, a sua carreira, de onde você é de Maceió, se não é, se essa tua veia empresarial, se veio de uma family office ou não, ou se você decidiu empreender sozinho, se tem sócios, como é que é o teu negócio lá? Então, assim, a SG Family Office já é o fruto de uma trajetória, né, que eu construí no mercado financeiro. Eu não venho de família empresária, diferentemente de alguns sócios da SG Family Office, né? A minha mãe é escritora e meu pai era policial federal. Eu, no decorrer da minha formação na escola, eu tive uma veia já empreendedora, mas eu estava olhando para um segmento distinto. Eu gostava da ideia de agência de publicidade, tinha aqueles aprendizes, Roberto Justo, aquelas questões. Sim. E aí, quando eu entrei na faculdade, na federal, né, não tinha o curso de publicidade. O mais próximo era relações públicas, mas eu botei à noite para fazer administração, porque eu falei, eu quero gerir a agência. Só que quando eu comecei a pagar as matérias de finanças em administração, vi que o caminho era outro. Eu me apaixonei pela área de finanças e aí larguei a parte de comunicação, botei economia para juntar, né? Já fiz uma fusão ali, administração e economia, como a área que fazia sentido para mim. E fui... Aí você fez economia pela manhã e ADM à noite? Fazia, tarde e noite. Tarde e noite. Tarde e noite. Estudos. E aí comecei a fazer uma preparação específica para a área de mercado financeiro. Trabalhei em setor financeiro de empresas, né? Passei por um programa de trainee específico na indústria de alimentos. Foi? E aí acabei surgindo a oportunidade para um escritório de investimentos, na época que era vinculado a uma corretora, né? Vinculado à XP. Entrei nesse escritório e, atuando como assessor inicialmente, virei sócio. E aí surgiu um fato que é um pouco de sorte que eu tive, eu admito, que mudou um pouco a minha trajetória financeira e empresarial, porque durante a faculdade eu havia, com o capital que eu tinha disponível, uma quantia que tinha ganho assim, de família, fez uma aquisição de bitcoins, por volta de 2012, 2013. E quando eu entrei no mercado financeiro, nessa corretora, os clientes começaram, por volta de 2016, né, 2017, começaram a se interessar bastante pelo tema e não existia nenhuma forma de acessar esse tipo de investimento naquela época. Então, eu juntei com alguns colegas que já eram de clientes e famílias empresárias para montar uma espécie de carteira administrada em paralelo ao meu trabalho no escritório vinculado à corretora, que era a Mercados, né, Mercados Crypto Management. E isso, enfim, naquela época a gente comprou inicialmente, a gente comprado a R$1.000 o Bitcoin, levou uns anos para ele chegar em 5.000, mas em 2017 ele chegou em 75 mil. E aí foi quando a gente teve
uma parte de retorno. Eu não penso que eu segurei todos os bitcoins que comprei em R$1.000 e até hoje, não. Sim, tudo bem. Né? Mas foi foi um grande retorno assim. O que me assustou de investimento foi a evolução, porque você comprou em R$ 2012, é R$1.000. 2012, aí o mercado àquela época desconfiado, ressabiado, o que é isso mesmo, dinheiro fictício, né? O que é que continua sendo dinheiro fictício, exato. Né? Foi uma especulação da minha especulação. Aí você vê 2012, aí em 2016, ou seja, 4 anos depois, 4, 5 ou 3, depende de quando você for, né? Foi que o mercado começou a despertar que aquilo poderia ser um investimento de grande valia. Aí você vê 2012, 1.000, 2016, 5.000 e um ano depois, 75 mil. Exatamente. Né? E claro... Quem teve coragem de arriscar, ganhou um bom dinheiro. Com certeza, mas a gente sempre teve uma preocupação, menos com o meu dinheiro foi mais especulativo, com os outros, assim, bote pouquíssimo, porque eu não sei o que é que vai acontecer exatamente. Só que isso acabou me dando, né, um alcance, né, naquele meio, por ser a pessoa que entendia naquela época desse tipo de investimento, me trouxe uma liquidez financeira que eu não possuía até então, e surgiu uma oportunidade de me aproximar dessas famílias empresárias, né, e aí fui me aproximando das pessoas que se tornaram até os meus sócios para o Family Office. E eu comecei a ver modelos diferentes de se gerir o patrimônio. Eu estava muito focado em investimento e em retorno. E eu passei por uma coisa muito mais de preservação, né, de proteção de patrimônio. Pensamento no futuro. Exatamente. Quando o cara vai desacelerar, que vai sair da cadeira de CEO, de CFO, o que quer que seja, e, né, planejar para o cara no futuro. Transição de cadeira, né, quem vai fazer a sucessão. Tá. E quando foi que surgiu a SG Multifamily Office? Foi justamente após esse processo, ali em 2017, a gente, além de ter concluído a maior parte da tese de investimento, porque foi começando a surgir a regulação da CVM, então aquele carteira meio que informal não poderia funcionar daquela forma. A travar o processo. Então a gente pegou e devolveu o capital dos investidores, e aí o escritório que eu atuava, ele foi adquirido por outro. E eu fiz a saída porque eu já foi a primeira fusão da sua vida? Foi a primeira, mas eu era um minoritário. Né? Então eu não conduzi tanto esse processo. Mas acabei realizando isso para justamente ter uma autonomia para construir um modelo diferente. Né? Eu entendo, né, que os escritórios de investimentos vinculados, as corretoras, eles exercem um papel muito importante, né, na popularização do mercado financeiro no país, mas existem alguns modelos para o caso de famílias empresárias que são mais independentes, que são mais voltados para você olhar o patrimônio como um todo, não só o mercado financeiro. Porque, às vezes, uma família empresária ela pode até não ter uma liquidez tão grande em aplicações financeiras, mas ela tem um patrimônio imobiliário gigantesco para você realizar um trabalho. Existe uma problemática nas empresas, né, que se você não tivesse olhar o todo, fica bastante limitado. Então, foi a partir desse desenvolvimento com as famílias e olhando o que tinha de referência fora do Brasil, o que tinha de referência em São Paulo, a gente, vamos trazer tudo isso aqui para Alagoas, para o Nordeste. O pessoal não precisa ir para São Paulo para acessar o que há de melhor. Então, a gente construiu um time reunindo pessoas que eram do mercado financeiro, da advocacia empresarial, de consultoria de empresas, e integrando esse serviço para se transformar num family office. Massa. Aí você falou uma coisa bem interessante, que é até uma dúvida minha. Você tem pouco rendimento, você tem um patrimônio grande, mas tem pouco rendimento. Liquidar um ativo que pode estar virando um passivo é uma alternativa? Muitas vezes sim. Essa é a avaliação, né? Que quando você entra num family office, a gente faz um trabalho de construir um balanço. Sim. Um balanço, um fluxo de caixa, né? Então, da mesma forma que você trata o CNPJ, por liquidez, você tem que tratar
a pessoa física. A família ela tem seu patrimônio. Então, elencar esses passivos, os ativos, faz a avaliação dos imóveis, faz a avaliação das empresas. E às vezes tem imóveis ali que fazem mais sentido ser transformados em dinheiro, né, do que permanecerem naquela condição. Assim como empresas. Elas exigem oportunidades de negociá-las. Então, essa é justamente a ideia. Então, existe uma grande riqueza que ela não é vista quando você está olhando somente o que o cara tem ações, em fundos, em CDBs. Então, E às vezes também é importante ficar atento ao time das coisas. exatamente. Né? Eu tive vendo recentemente lá em Santiago do Chile, não sei se você conhece, mas eu tive lá recentemente e tem um campo de golfe que fica dentro da cidade de Santiago. Imaginem que você tem um campo de golfe aqui na Ponta Verde, certo? Uma área do campo de golfe. Só que é um clube. E esse clube ele tem campo de golfe, ele tem quadra de tênis, ele tem campo de futebol, tudo gigantesco. E é privado. Tá certo? Sim. Certo tempo atrás, digamos que sejam 4 sócios. Os 3 sócios quiseram vender. E um dos 4 disseram, não quero vender. Eu quero ter meu clube privado de golfe aqui dentro da cidade de Santiago para eu jogar golfe quando eu quiser. Os caras perderam o time da venda. O que aconteceu? Eu não sei muito bem lá como é a questão da legislação, do poder, a divisão. Prefeito, governador, não sei o que lá. Tem prefeito, governador e presidente, mas eu não sei quem é que manda ali. Os caras tombaram a área. Ou seja, a área não pode ser vendida. Exato, perdeu 100%. Perdeu o time. Ela não pode ser vendida para outra pessoa que não vá manter o campo de golfe naquela mesma condição. Ou seja, não pode incorporar, não pode fazer absolutamente nada se não for um campo de golfe. Tipo, Marcelo Arruda é o dono. Marcelo Quirino quer comprar. Ok, pode vender? Pode. Desde que o Marcelo Quirino permaneça com o campo de golfe. Os caras perderam o time das coisas. Então, é o que a gente chama, é o rico pobre. Milionário, uma área que vale milhões e milhões de dólares, mas ele não consegue vender, porque quem vai comprar um campo de golfe? E aí se a gente faz Vírgula, né? avaliação, se você não consegue negociar, qual o preço desse ativo, né? Há um desconto absurdo, né? É um ativo, assim, é um ativo que você vai ter um público muito pequeno interessado em comprar um campo de golfe dentro da cidade de Santiago do Chile. Exatamente. É um público restrito. Esse seu exemplo foi muito bom, né, de Santiago, porque na parte de fusões e aquisições que a gente passou com a construção da SG Multifamily Office, né, a partir de 2019 a gente formalizou esse modelo. A gente tem tanto um Family Office, né, que eu posso explicar um pouco mais do que se trata, quanto o que se chama de Investment Bank, que é uma área de banco de investimento, né, para fazer fusões, aquisições e captações. E diversos setores, desde que a gente vem atuando de 2019 para cá, já tiveram mudanças de ciclo se tornarem mais ou menos interessantes para um processo de M&A. Sim. Então, não é um tempo muito longo, a gente está falando ali de 6 anos. Mas, por exemplo, assim que a gente iniciou o Family Office, o que estava rolando muito eram transações de provedores de internet. Sim. A gente foi juntando provedores antes, por exemplo, da Brisanet entrar aqui na região. O comprador ele comprava provedores que estivessem com 30 mil usuários. Então a gente juntava o cara que tinha 10 mil, com o cara que tinha 15 mil, com o cara que tinha 5 mil e viabilizava a venda. Sim. Só que agora ele não está mais comprando esses pequenos e não está mais pagando esses preços porque ele já consolidou os principais. Sim. Então, se você fica para depois, o ganho marginal para ele é menor e ele não vai pagar esses preços. Sim. E às vezes podem acontecer mudanças de dinâmica de setor. Por exemplo, nas faculdades, né? No início dos anos 2000, ali no boom também de FIES, né? Houve muita consolidação de faculdades, né? Formou grandes grupos, Croton, né? Croton Anhanguera, grandes grupos educacionais no país. Isso se extinguiu praticamente, não existe mais consolidação de cursos gerais. Começou uma segunda onda voltada para a medicina, comprando faculdades especializadas em medicina com múltiplos muito elevados, mas esses múltiplos estão caindo a cada ano. Níveis assim, se você fez uma transação entre
4, 5 anos depois, é menos de um terço que está valendo uma faculdade de medicina em relação. Por que isso? Justamente, quando já avança a consolidação, as barreiras de entrada ficam maiores, o próprio curso, né, vem se sentindo no mercado, né, vai acontecendo níveis de saturação, quando vai se popularizando mais, outras faculdades vão abrindo, e esse retorno, essa valuation que os grupos vão estimando, vai caindo. Então, se perde o time. Né? Especificamente nesse último exemplo que você citou, né, das faculdades de medicina, então acho também as de direito, né, que andaram fazendo aí algumas fusões, né, as grandes fizeram algumas aquisições de umas menores e tal. Na verdade, eles estavam comprando as licenças, né, porque para você instalar um curso de direito, um curso de medicina, tem toda a regulação pelo MEC, e o MEC exigia, eu acho que continua exigindo, né, uma infinidade de documentos e estrutura, e biblioteca na época, biblioteca física, nem sei se exige isso ainda. Né? E aí, para você ter uma licença de um curso de medicina novo, a época que eu vi, 10 anos. Para você começar a pleitear no MEC, até sair a sua licença de operação, né? Você já tinha saturado todo o seu caixa, a sua paciência para poder montar um curso de medicina, né? Usando como exemplo, obviamente. Né? E você não conseguia colocar o negócio. E aí você estava comprando a licença, além dos clientes também, né? Sim. Mas o principal eram os clientes, era a licença. Porque o cliente ele tem um tempo de vida útil no curso de medicina. Digamos, 6 anos. Entrei no P1, vou sair no P12, 6 anos de curso, tchau, é um cliente novo. Então, eu tenho esse prazo de validade. A licença, não. Então, especificamente nesses casos aí das faculdades, um exemplo interessante que você usou, né? A minha visão ela é um pouco pragmática em relação a isso, sabe? Quando foi que surgiu mesmo a ESG? Fundou? 2018? 2018 a gente começou a montar, né? Eu saí no final de 2017 do outro escritório. 2018 a gente começou a montar, passou por todo o processo burocrático de formalizar o modelo do escritório. 2019 oficialmente começa as atividades do negócio. Tá, então tenho 2018 para 2019, eu tenho aí uma empresa de 6, 7 anos, né, de atividade, e você já considera... são quantos sócios lá? São 6 sócios. 6 sócios. Vocês já se consideram maduros? Com maturidade suficiente para dizer assim, agora a gente vai expandir, a gente vai crescer, a gente vai conquistar mercados? Hoje a ESG está posicionada, né, no modelo de filiais e carteira de clientes em Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. Que massa. Entrou em Bahia mais recentemente. Então a gente considera que já tem uma maturidade. Uma relevância, porque tem uma coisa que eu digo é que tem o lado bom e o lado ruim, que é o seguinte: da maior lugares que a gente entra, a ESG é o único family office e o único investment bank. Isso é o lado bom e o lado ruim. Sim. A gente entra com o oceano azul, mas exige inicialmente um trabalho educacional até para o empresário compreenda o que é aquele serviço, por que aquele serviço é interessante. Mas quando ele compreende, ele vê, poxa, eu pensava em fazer isso e eu não sabia que isso existia. Eu pensava nessa forma de gerir o patrimônio e não sabia que existia esse modelo. Eu pensava em vender minha empresa e não sabia que existia esse formato. Pensava em captar um fundo de investimento como sócio e não sabia. Pensava em emitir uma debênture e não sabia. Então, esse posicionamento desse dia que acelerou o nosso crescimento. Porque antes ele imaginava que era uma coisa que só em São Paulo existia. Mas não, você só nos grandes centros. Exatamente. Mas aqui a gente conseguiu fazer essas transações, não só nas capitais, mas existem clientes nos exteriores, né, que a gente gosta de atuar. Caruaru, Arapiraca, tem grandes empresários. Os grandes polos. Enfim, que são bem relevantes para esse trabalho. É um mercado aquecido? Pode chamar de mercado? Sim. Ou é uma atividade aquecida? Sim. A gente acaba atuando em duas atividades, né? Primeiro, o Family Office em si, por definição, é a parte de gestão de patrimônio, né? Esse é um mercado que vem crescendo, né, com a posição do mercado financeiro, só que com um posicionamento diferente de um escritório de corretora ou de banco, né? Que o Family Office ele surge, né, com a ideia de gerir grandes riquezas, né? Surge ali, por exemplo, aquele modelo do Rockefeller. Os patrimônios começaram a ficar tão grandes, tão complexos, que ele precisava ter um escritório
para ele, que era um single family office, que era um escritório financeiro só para o patrimônio dele. O nosso é o multi-family office, que não são Rockefeller, são milionários, multimilionários, que precisam de um escritório especializado para gerir seu patrimônio de forma independente. Esse mercado vem crescendo, vem se tornando competitivo, mas o de investment bank, né, que é o de fusões, aquisições e captações, ele é um mercado que tem seus ciclos. Né? Só que a gente sempre consegue se adaptar à dinâmica de mercado. Então, quando está o mercado em crescimento, pujante, você vai conseguir muitos investimentos para expansão de empresas, para investir até venture capital em empreendimentos mais risco, né? E quando a taxa de juros está muito alta, o risco está mais elevado, aí você tem um cenário inverso, que a gente está vendo um pouco esse ano, que são empresas que estão com um balanço pesado de dívida, que precisam reestruturar, algumas até com risco de RJ, então surgem fundos especializados para cada tipo de tese. Então, o mercado dinâmico, compra e venda de empresas, sempre vai acontecer. Uhum. Todo ano tem transação, todo ano a gente participa de transações. O que muda são os preços, as percepções de risco, né, para se chegar nesses acordos. Mas é um mercado que você sempre vai adaptando e sempre vai mudando os setores. Teve a onda dos provedores de internet, a gente teve a onda agora que a gente vem participando de oftalmologia, escolas básicas, educação básica, né? Saiu de faculdade, estão comprando escolas. Uhum. Então, sempre tem alguma tese que vai se popularizando. Tá. Vamos lá. A ESG, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho da ESG em corporações, né? A ESG, a Multifamily Office, ela faz gestão de empresas, de patrimônio, perdão, fusões e aquisições, e eu vou captar recursos, né, para empresas familiares. Tá? Uhum. Vamos dividir em 3 setores. Certo. Gestão de patrimônio, fusão e aquisição M&A, né, e a parte de captação de recursos. Dos 3 setores, daqui a pouco eu falo sobre incorporação. Uhum. Dos 3 setores, né, qual é o que chama, que toma mais tempo de vocês? Tipo, o que é que me gera mais receita? O que é que agrega mais valor à empresa? Né? O que é que está ainda iniciando, que está na parte da base? Desses 3, qual é o melhor para vocês? Assim? Em termos... É um portfólio... Ou eles são... É um portfólio sinérgico. Uma sinergia, são sinérgicos. O que acontece? A gente tem só um tipo de cliente. A gente não vai assessorar o cara que é um médico que tem uma alta renda, um executivo que não tem empresa. São famílias empresárias, exclusivamente família empresária. Certo. Então, quando ela entra lá, a gente faz esse balanço da família, faz essa análise para entender se ele precisa de uma holding, né? Fazer um acordo de sócio, um protocolo de família, organizar essa governança. Então, dentro de uma mesma conversa ali, é muito difícil com a família empresária se separar no primeiro ponto o que é família e o que é empresa. Totalmente. Às vezes, o sobrenome do cara é a empresa. Então, por isso que essas áreas elas vão se misturando. Mas, na prática, qual é a ideia? É que a gestão de patrimônio, né, o wealth management, ele está ali para preservar o patrimônio que aquela família construiu. E a área de investment bank, de M&A e captações, é como se utilizar o mercado de capitais para crescer aquele patrimônio ou tornar líquido aquele patrimônio que a família, por tanto tempo, construiu. E aí ele volta para cá, provavelmente para ser preservado. Em termos de modelo de negócios, para a gente é o seguinte, a parte de wealth management, a gente não trabalha como um preposto de corretoras ou de bancos. Uhum. Então, a gente não recebe comissões. Sim. A gente acorda um valor fixo para a família, que é um valor baixo, se a gente pega patrimônios de fortunas maiores, né? Então, a gente pega valores baixos, 0,5 ao ano. Então, não é, digamos assim, a maior receita da SG a gestão do patrimônio, mas é uma receita recorrente que dá estabilidade para o modelo de negócio. Quando você vai ganhando escala, é um negócio rentável também. Já a captação e as fusões e aquisições, a gente cobra um percentual de sucesso. Uhum. Então, você vai emitir uma debênture, vai captar ali 30, 40 milhões, ali quando a gente faz uma nota comercial, a gente vai cobrar um percentual desse valor Sim. que a gente captou. Você vender sua empresa por 50 milhões, a gente cobra um percentual. Então, não há uma receita estável. Ela vem, passa 3, 4 meses, sai uma transação, cada negócio. Só que quando soma ao todo, a área de investment bank ela gera mais valor em termos de rentabilidade do que o wealth management. Só que sem o wealth management não existiria a originação dessas oportunidades de transação. Então,
Eles se conversam. Aqui é para a Receita está É uma pagando. esteira. A esteira vai pagando os custos do dia a dia, e aqui é onde a gente tira os dividendos, os investimentos, o retorno do Family Office. Top. Lá são 6 sócios. 6 sócios. E você é o CEO Sou o CEO da Family Office. da Family Office. E da incorporadora? Sou sócio, fico no conselho. Fica no conselho. Começou agora esse projeto. Lá vocês têm um conselho de administração e tal. Como é a divisão de tarefas lá da Family Office? Então, 6 sócios. exato. 6 Você sócios. é o CEO. Exato. Tem o CFO, tem o... Não, você é o CEO e os A outros... gente, essa estrutura, digamos, corporativa, em termos de escala, a gente ainda não tem todos os degraus. Porque... Mas as tarefas, como Mas são as tarefas são bem divididas? divididas. A gente divide entre o time de Investment Bank e o time de Wealth Management, né? Tem Reuniões o entre vocês. gestor financeiro, né? O time de Investment Bank se divide entre um diretor jurídico, Sim. né? Um economista-chefe, um profissional dedicado a fusões e aquisições, né? Que é o jurídico, que é o Guilherme Nojosa, o economista-chefe, que é o Manuel Arruda, o João Ramalho em M&A e o João Jucá em real estate, né? Mercado imobiliário, captações imobiliárias. E tem, na área de gestão de patrimônio, ainda o Guilherme Lages e o Yaman, e tem, como um diretor institucional e também conselheiro, o Carlos Risco, né? Que é um consultor muito histórico aqui em Alagoas, né? Que acabou se juntando aí ao nosso time da RN Consultoria, que é uma referência. Agregou muito. Para esse gente. Justamente para a ideia desse é unir, né, jovens, né, executivos que têm experiência de mercado, que traz esses conceitos novos, com a experiência, né, de um executivo, um consultor, com muita tradição histórica. Né? Então, essa foi a visão. Então, eu fico como CEO, os outros sócios ficam no conselho. E como funciona essa governança? O CEO ele é supervisionado pelo conselho. Sim. Às vezes as pessoas que estão distantes do mercado empresarial, né, de governança, eles acham que o CEO ele manda... Manda tudo. Não tem ninguém... Não. Porque em algumas empresas o CEO presta contas. Exato. Eu estou ali para executar o plano estratégico da empresa, que é aprovado no conselho, e se eu não atingir as metas, esse CEO, esse cargo, pode deixar de ser meu. Né? Eu venho cumprindo, a empresa vem crescendo e eu permaneço como CEO. O próprio acordo de sócios que eu propus, né, e foi aprovado, né, em conselho, a gente colocou que o CEO do Grupo SG ele não pode ser CEO em mais de uma empresa da SG. Então, na SG Incorporação, a gente está saindo agora o primeiro projeto, né, que é um loteamento em Coruripe, eu fico no conselho. E outro sócio que assumiu como CEO. Então, na SG Incorporação, eu estou em outra cadeira, sendo o conselheiro que vai estar supervisionando a gestão. Legal esse modelo. Legal. É dinâmico, né? Ele não dá total poder ao executivo, ao CEO, mas também não tira o poder da execução. Né? Você presta contas. Reuniões de quanto e quanto tempo lá? A gente faz reuniões semanais. A gente tem atualizações. De você, enquanto CEO, ao conselho? Isso. Ou porque você falou que tem 2 times, né? E esses times, eles se reúnem todos juntos, os 6, toda semana? Se reúnem todas as semanas e faz mensal realmente uma mais estratégica. Se reúne segunda-feira? A gente se reúne às quintas-feiras. Às quintas? Às quintas. Tipo, quinta. Aí toda quinta-feira, que, por exemplo, existe a empresa que faz o seguinte, na segunda-feira reunião de gestão, Sim. Quarta-feira outra reunião curta, para ver se o plano está sendo cumprido e sempre ser redirecionado. Nisso aqui a gente tem essa questão mais de processo, atividades do dia a dia, é atualizada diariamente. Né? São reuniões curtas, primeiros 10, 15 minutos ali, todo mundo diz que vai fazer se vai precisar de alguém e faz a sprint. Sim. Né? Essas discussões semanais são questões mais estratégicas, a gente está percebendo alguma oportunidade que vão virando as pautas da reunião mensal. Ok. Né? Mas as questões mais operacionais é diário o avanço, né? Vai seguindo a parte de processo, né? De sprint, né? da empresa. Massa. E voltando um pouquinho lá para a trajetória, quando você saiu
da corretora que você trabalhava, da outra empresa, aliás, e tal. Ele disse, não. Enquanto você trabalhava lá, você pensava, disse, não, eu vou fazer carreira aqui nesta empresa, né? Ou antes dela ser adquirida, de participar por um processo de fusão, você já pensava em sair dela e colocar um negócio seu? Eu sempre tive a vontade de montar o meu O negócio, seu negócio. né? Então foi, mesmo quando ainda não era para a área de finanças, eu pensava em empreender. Eu vi essa oportunidades, né, como escolas para aprender tanto o que fazer quanto o que não fazer. Então, eu teve a oportunidade de ser um sócio, né, minoritário Sim. nesse escritório, mas eu vi que Comprou existia. ou deram? Foi ganho dentro do trabalho, né? Foi dado, Bônus. foi bônus dentro do Ok. trabalho. Então você pagou por isso. Sim. Mas existia uma visão diferente, né? Alguns valores diferentes que eu acabei vendo que não valia a pena eu construir uma sociedade a longo prazo ali, mas é um modelo que funciona para outras pessoas, não Sim. é só a forma que eu fui. Questão da cultura, do DNA, Exato. da pujança ou não. Exato. A SG, a gente coloca, a gente não tem intenção de ser o maior escritório. A gente não quer botar um exército de assessores e ficar fazendo campanhas. Para ser um escritório discreto, para famílias discretas, ser o mais diligente, né? E o que tem um foco na perpetuidade. Então, esse foco, às vezes, muito de algumas campanhas comerciais, abordagens mais agressivas, não combinam com o DNA da gente, e a gente entende que, no longo prazo, esse formato da gente ele acaba sendo mais estável, gera menos ruídos. É uma proposta bem interessante, até porque os multimilionários, né, eles são, na sua essência, Sim. discretos. Exatamente. Né? As famílias são discretas, né, porque passaram anos e anos, décadas, já vem de sucessão alguns deles, né, construindo um patrimônio que já foi afetado por qualquer tipo de intempérie ou crises, ou enfim, até guerras já afetaram esse patrimônio. Mas, de fato, a sua grande maioria ela é bem discreta, né? Muito reservada em relação aos bens que possuem, à vida que leva. Né? É bem interessante essa visão de vocês, assim, dizer assim, não. Esse é um nicho. Sim, Né? é um nicho. Nichado num ramo de atuação de pessoas que são discretas e pessoas que, até às vezes, uma fala pode comprometer todo um trabalho. Né? Então, bem legal. E assim, só ampliando um pouco mais, né? Vocês falam que minha área de atuação é Nordeste, vocês estão hoje em Alagoas, se eu me lembro, Alagoas, Bahia, Pernambuco E Sergipe. Sergipe, né? Mas eu vou falar Brasil como um todo, tá certo? No negócio de vocês. O que é que a gente tem? Quais são os maiores desafios assim da gestão da empresa familiar no Brasil? Né? O que é que os caras têm enfrentado enquanto family office, de gestão, de falar em sucessão? É uma barreira muito grande falar em sucessão, né? Porque aquele cara que fundou a empresa, ele acha que ele vai ser o presidente, abro aspas, até o dia que ele morrer. Né? A gente tem empresas aí que já tem terceira ou quarta geração trabalhando, né? Gerando resultado às empresas. Não está lá como emprego porque é filho do dono, neto, sobrinho, e tinha muito isso aqui. A gente tem alguns casos que eu não vou citar das empresas, mas que se não tivessem tomado uma decisão de profissionalizar a gestão, teriam quebrado, né, como de fato algumas quebraram. Né, e aí diversos ramos de atuação aconteceu isso aqui em Alagoas e no Brasil como um todo. Né? Mas existe uma barreira muito grande. Assim, eu sou o dono da cadeira. Né? Eu não vou sair daqui para Marcelo Arruda sentar na minha cadeira, porque quem construiu isso fui eu, quem sabe tudo da minha empresa sou eu, e quem sabe se ela vai ficar bem ou mal sou eu. Existe isso, não existe? Muito. Assim, os desafios não se restringe a Nordeste nem a Brasil. Existe uma estatística que é global, que fala sobre justamente esse desafio da perpetuidade da família empresária,
que o empreendedor ele monta o seu negócio, né? Ele é o pai, e quando passa da primeira para a segunda geração, 30% daquelas empresas sobrevivem. E quando você passa da segunda para a terceira, só 9% das 100 primeiras, né, sobreviveram. 30%. Na segunda geração e 9% na terceira geração. Poxa vida. Então, assim, é uma destruição de riqueza gigantesca que acontece em gerações e que acaba sendo até em conversas no dia a dia. É comum você encontrar alguém e falar: eita, meu avô era rico, hoje eu não tenho nada. Meu bisavô tinha muito patrimônio, hoje eu não tenho nada. Como era aquele livro? Pai rico, pai pobre, neto pobre. Não tinha assim, não era? Sim, tem. Não tinha. Falar mais ou menos sobre isso. Né? Sim, desse tipo de construção de riqueza. Então, o Family Office surge para trazer os instrumentos para preservar. Pai rico. Tinha o pai rico e o pai pobre, pai né? Que era pobre, mas tinha um que era, acho que era pai rico, filho rico e neto pobre. Eu desse tipo assim. Mais ou menos isso aqui. É justamente seguindo isso. 39. Né? Que era pai rico, filho nobre e neto pobre. Filho nobre e neto pobre. Isso. Então, o Family Office surge por causa disso, né? E aí é trazer uma série de instrumentos para essa preservação. Só que é aquilo, como eu coloquei, existe uma questão cultural, educacional, que vai levar um tempo e vão existir famílias com diferentes níveis de maturidade. Porque o processo de proteção patrimonial até se popularizou um pouco mais e às vezes até não foi usado da melhor forma. Porque o instrumento, por exemplo, a holding, né? Vamos preservar o patrimônio, vamos criar uma holding. Isso popularizou até bastante. Mas não somente fez a melhor operacionalização disso. Às vezes é uma questão comercial de tentar passar uma holding sem ter uma análise aprofundada. Então, o que a gente sente assim, nesse diagnóstico existe a holding, que é um instrumento importante, né, para você fazer a sucessão, né, garantir esse tipo de solução para a família, no caso, né, de um falecimento, já ter a doação, já garantir esse patrimônio. Mas tem muita coisa a mais daí, né, de fazer, por exemplo, um acordo de sócio. Uhum. Né? Às vezes as pessoas fazem as regras, tem ali abriu a empresa, seguindo aquele contrato social ali do padrão da junta, que não tem nenhuma solução ali para qualquer conflito que a empresa possa ter. E o problema da família empresária é que os conflitos de família e empresa vão se misturando, esses papéis. E aí o cara tem um problema aqui que está no lado pessoal, e ele leva para a empresa, isso gera um conflito que, se você não tiver o regramento a priori, vai gerar um grande prejuízo. Então, o Family Office ele é esse mediador que vai trabalhar com diversos personagens, né, da governança, então com contador especializado, com advogado, vai mediar tudo isso para garantir a preservação desse patrimônio, que existe uma lógica financeira, existe uma lógica contábil, uma lógica jurídica de governança que vão garantir essa preservação. Então, o mais difícil, eu diria, que é a questão cultural, educacional, ainda não conhecer instrumentos e essa necessidade, porque é muito comum o empresário, estou sempre fazendo assim, ou ele achar que traz essa discussão de sucessão, você está agorando ele, que ele está querendo antecipar uma discussão que ele não está para agora, ele não vai morrer agora. Então, assim, às vezes é entender esse como convencer o empresário que aquilo é importante. Tanto que, às vezes, acontece o inverso, o do cliente, ele vir primeiro pela oportunidade de M&A, então, ele vai vender a empresa dele, então ele vai botar uma liquidez, né, às vezes dezenas de milhões que ele não tinha, e a partir disso faz todo o planejamento patrimonial, porque ele vai ter um evento importante que ele vai ter. Precisa organizar, porque eu vou receber esse dinheiro, tem que ver a melhor forma tributária de receber esse dinheiro, agora eu vou fazer uma holding. Então, às vezes você sentir o que é que vai motivar o empresário a se organizar, porque se você deixa o momento do conflito, aí é muito difícil fazer um acordo depois que o conflito já está posto. E assim, uma dúvida que surgiu, eu acho que muita gente que está assistindo aqui no nosso podcast deve estar com essa mesma dúvida, e vamos dar um susto na galera aqui. Tá? A gente falou que o fundador, né, ele criou a empresa com as suas ideias, teve pessoas que o ajudaram, que o fomentaram, que financiaram, que acreditaram naquela ideia dele. E aí vem para a segunda geração, né, onde você fala que a longevidade da empresa, a perpetuidade dela, né, a continuidade,
né? Apenas 30% da segunda geração continua, né? E eu quero na terceira geração, não quero nem saber da quarta, porque na quarta acho que vai zero, né? Na terceira geração, 9%. A gente está falando de um intervalo de quantos anos? Isso são Gerações. três gerações você está passando ali. Você está o quê? 40 anos? 50 anos? 50, 60 anos. Não é? Né? E não é muita coisa. É. Né? Para quem pensa que são 100 anos, então Não. isso não vai acontecer comigo. Calma. A gente está falando de 50 e até 40 anos. Sim. Se eu for olhar mais para trás, né? Onde as pessoas casavam mais cedo, tinham filhos mais cedo. Sim. Né? Então a gente tem pessoas aí com 60 anos que tem filho de 40 já. Sim. Então já a segunda geração, né? E o de 40 deve ter um filho de 15. Né? Então, assim, esse intervalo está diminuindo. Então, ou você acorda para planejar o seu negócio, planejar a sua vida, principalmente, porque a família, você fala da família, family office, pessoa física que tem um reflexo da pessoa jurídica, então é um conjunto de ações. E eu não posso esperar, né, esperando, não, a terceira geração vai chegar com 80 anos. Não vai chegar. Não vai chegar. Vem encurtando esse não é cada vez mais perto e tal. Até porque a geração que está chegando aí é uma geração mais ativa, é uma geração que pensa mais rápido, é uma geração que quer um resultado mais rápido, é uma geração, inclusive, impaciente, né? Não consegue esperar o resultado acontecer. Né? Eu quero que aconteça a matemática, trazer valor presente, uma coisa que aconteceria daqui a 15 anos, eu quero agora. Eu não tenho paciência para esperar acontecer. Né? Isso pode impactar algum tipo de negociação. A terceira geração é mais complicado de lidar do que a segunda? Olha, como o time da SG, ele é um time, muitas vezes, de jovens executivos, né, com a média de 30, 40 anos, com algumas exceções, a gente acaba muitas vezes dialogando muito com a segunda e terceira gerações das empresas. Então, eles costumam ser os motivadores para convencerem o fundador nesse processo, né, de construir a questão da governança, da sucessão, às vezes até para mediar alguns conflitos que eles possuem e que eles não conseguem levar e precisam de alguém para mediar esse tipo de conversa. Então, esse diálogo é positivo. Mas a gente também compreende que a questão da sucessão e do planejamento, né, no Family Office, você não vai desvalorizar o fundador. Só existe por causa dele. Existe, e a gente não pode ter uma visão ingênua, às vezes, que você vai tirar o cara do negócio, escantear o cara, senão você vai acabar. Vou tirar o poder dele. Exato, não é isso. Às vezes ter essa dinâmica. O presidente do conselho tem mais poder do que o Na maioria das vezes é dividir tarefas. Dividir tarefas. Exato, porque assim como vem diminuindo esse tempo da sucessão, por outro lado, as pessoas vivem mais. E com qualidade, com lucidez. Então, vão ter fundadores super ativos, uma idade mais avançada, buscando crescimento, e que isso precisa ser bem alinhado. Então, não é a questão, então, vamos fazer um M&A, o cara vai botar um dinheiro no bolso, vai ficar só curtindo, viajando. Não, ele vai continuar pensando em negócio. Então, às vezes, você vê um outro projeto, às vezes empresarial, faz sucessão em ele entra em outra oportunidade que ele vai desenvolver. Então, você tem que alinhar dentro dos objetivos da família de cada sócio. Né? Entendi. E aí, é muito interessante essa visão agora, porque é muito massa, viu? Porque eu estou aprendendo muita coisa aqui com você, de fato. Quem gosta de aprender está aqui. E assim, aí você falou, porque eu fiz uma venda, né? Fiz um M&A, mas aí não fiz uma venda de fato, não fiz uma fusão, né? Vendi meu negócio e não vou mais trabalhar. Eu não vou nem falar a questão da quarentena, da concorrência, mas não vou trabalhar mais nisso e vou para outros lugares. Tá? E aí a pessoa se depara numa nova atividade, né? E vou liderar um novo negócio. Né? Você acredita que líderes que têm uma visão estratégica mais apurada, ele consegue lidar melhor com a pressão do dia a dia? Com certeza. Ainda mais um empresário que ele já teve história de construir um negócio, vendeu um negócio, ele vai vir com
uma visão estratégica muito apurada. Positiva e negativa. Né? Os dois também, lados. Também, ele vai ter seus vícios. Né? Os vícios e aquilo que eu passei, que eu fiz de errado no meu negócio. Exato. Porque às vezes você... Mas ele vai... tem gente que acha que vender um negócio... Se eu estiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que vender um negócio é porque o negócio não deu mais certo. E não é. Isso é muito importante deixar claro. Não é porque o negócio parou... Não é assim, vou vender porque tá dando errado, eu estou com risco de quebrar. Não. Não quer dizer necessariamente isso. Tem gente que vende, né? Que quando essa é a pior das soluções. E a venda mais difícil para a venda mais difícil, o negócio está quebrado. Você não gera ROI, você não gera EBITDA, você não tem nada. Você não gera caixa. Você quer vender, quem vai comprar? Sim. Né? A melhor hora de vender é quando está gerando mais dinheiro. Exatamente. É importante destacar isso, né? Porque um dos processos que a gente faz, né? No processo de assessoria de um M&A, né? De uma fusão, de uma venda, a gente faz o trabalho completo, de preparar o ativo, fazer a valuation do ativo, que é encontrar quanto vale o negócio, preparar toda a tese de investimento para buscar os compradores que melhor valorizem, que melhor tenham sinergia até o processo de venda. E quanto é que vale um negócio? Quanto é que vale uma empresa? Economicamente, se define que uma empresa ela vale sua capacidade de geração de fluxo de caixa futuro. Então, quando você vai vender uma empresa, o investidor está olhando, o que é que ele vai gerar de retorno para mim no longo prazo. Não é um lucro que você deu ano passado, nem 10 anos atrás, porque uma indústria que era boa há 10 anos pode não ser boa no futuro. Então, essa projeção de futuro trazida valor presente. O que é que traz valor presente? O risco. Se aquela projeção vai acontecer ou não. Tem o risco Brasil, só tem um negócio do Brasil, tem uma taxa de juros para isso, tem o risco do setor que você atua. Então, tudo isso vai entrando e desconta esse fluxo de caixa. Então, um negócio que está em crescimento, que está com um setor que tá positivo, que está tendo muitos investimentos, esse fluxo de caixa vai ser projetado da forma maciça. Vai ser um grande... Ao momento ali que você... pode ser o time ali de eu vender, de trazer um sócio. Quando o mercado está ruim, se as empresas têm dificuldade, o seu fluxo de caixa vai ser menor e a taxa de risco que vai se descontar vai ser bem grande. Ou às vezes já teve casos de transações que a gente fez, o empresário estava tão endividado que a transação saiu por R$1. Porque o comprador compra por R$1 e ele assume lá 10 milhões de dívida, 15 milhões de dívida, 20 milhões de dívidas, a gente já viu acontecer. Então, o preço é, você teve um alívio de sair da dívida, mas saiu com nada do negócio. Você se livrou de um passivo. Exato. Então, a maior parte dos casos disso que a gente faz são empresas geradoras de caixa que estão sendo procuradas por mais de um comprador. E gerando concorrência, o preço sobe. Então, é muito importante. Vender uma empresa é um grande caso de sucesso empresarial. Não é buscar porque o negócio está ruim. E ficar atento, a gente estava falando sobre isso aqui antes, ficar atento a oportunidades, né, é muito importante. Né? E assim, a gente falou aqui do caso do campo de golfe. Mas nós temos alguns casos aqui em Alagoas recentemente, não é proibido falar, nós temos a Braskem. Né? A Braskem valia zilhões de reais e com o fechamento, com o encerramento da operação nas minas aqui, ela deve ter perdido alguns bilhões de dólares no seu valor. Tá? E, recentemente, salvo o melhor juízo, ela informou que não ia mais operar com a extração de salgema aqui em Alagoas. Tá, vai fazer o quê? Né? Vou só processar o dicloretano, os polímeros todos. Tal. Então, isso deve ter dado um baque bem grande nas operações, no valor dela, no valuation, se fosse fazer, porque ela, além de perder o seu valor de mercado, ela perdeu substancialmente o seu poder de geração de caixa. Né? Tivemos aí, há uns 10, 15 anos atrás, uma crise aqui no Brasil, e eu lembro que a gente tinha aqui na MQ, a gente tinha uma empresa que fazia transporte, frete, né? Uma transportadora de grande volume aqui e tal. E eu lembro que eu ia visitar esse cliente sistematicamente a cada 15 dias, a gente ia lá fazer os controles todos, discutir negócios e visando. E eu me lembro de chegar lá e ter assim oferta de transportar aço, né, num certo local. Vou botar um número aqui simbólico. Você tem assim, 1 milhão de toneladas de quilo de aço. Então os caras brigando para poder transportar aquilo ali e tal, e não tinha caminhão suficiente, então o preço do frete,
Aumentou. Deu um crash qualquer aí, que eu não estou lembrado qual foi, né? E, de repente, deu uma crise aqui no Brasil, que eu acho que foi aquela da Marolinha, né? E que o Brasil, o pé no freio, desacelerou. Irmão, então, onde você tinha 1 milhão de toneladas de quilo de aço, com 2 semanas você tinha, sei lá, 100 mil toneladas. Então, era caminhoneiro, empresa de transporte, brigando uma com a outra para ver quem conseguia pegar aquele frete. Que às vezes não valia nem a pena o caminhão vir de São Paulo para Alagoas carregando aço, porque o frete era negativo. Sim. O que ele gastava de combustível, né, era muito mais do que ele ia receber, ia ter de bruto, vou tirar o imposto, é o bruto daquele frete. Né? Então ele precisava gerar caixa. Às vezes vinha no 0 a 0 para poder trazer o caminhão lá para cá. Então, você ficar atento a esses movimentos de mercado fazem muita diferença. Não faz? Sem dúvidas. Eu acho que esse é o papel do empresário, ele ter um advisor financeiro, né? De ter um escritório especializado como a SG. Sobre o negócio dele, ele entende muito mais. O específico do negócio dele, nenhum advisor financeiro vai se intrometer de tocar o negócio por ele. Mas o nosso papel é estar sempre conversando com os fundos de investimento, com os grupos consolidadores, né, grupos que estão adquirindo empresas, para saber essas movimentações de mercado, para trazer oportunidades para o empresário. E é muito importante também destacar, né, que às vezes quando a gente pensa em fusões e aquisições, a gente pensa nesses grandes grupos, né, que saem na mídia, mas no dia a dia acontecem transações de pequenas e médias empresas. O foco da SG a gente chama de middle market, né, que são as médias empresas. O que é uma média empresa depende muito do setor. Por exemplo, em software, a gente está fazendo agora uma transação de uma empresa que fatura mais ou menos 30 milhões. Isso o mercado, para fazer uma transação, tem que faturar pelo menos 300, 400 milhões. Por quê? Margem. Uma empresa de software, metade da receita dela vai ser resultado. Mercado, muito diferente. Então, depende do que é uma média empresa. Mas são empresas que você encontra no dia a dia. A gente já vê transação com empresa até de 10 milhões, 8 milhões. Então, não são empresas gigantescas que vão ter oportunidade de mercado. Por exemplo, educação básica, escolas. Empresas abaixo de 10 milhões de faturamento, né, com 500 alunos, estão sendo compradas por grandes grupos. Então, vão existir oportunidades no dia a dia para pequenas e médias empresas, né? Provedores de internet. Tem muita coisa que, até entrando em governança contábil, que estava bem errado e precisou ser ajeitado para viabilizar uma transação, mas tinha cara que abria 5 CNPJ, 6, 7, para tentar ficar no simples, escolher um comprador para consolidar. Então, assim, é algo que faz parte do dia a dia e que o empresário precisa ter alguém para dizer, olha, estou com o teu setor em tal lugar, em Salvador, fulano comprou fulano, portanto, já ele pode vir para Alagoas. Vamos se preparar para isso? Olha, Pernambuco está acontecendo isso. Em São Paulo tem esse fundo tal. Quer conversar com ele para investir e você consolidar a tua região antes de um consolidador do Sudeste vir para cá? Esse tipo de estratégia que a gente imagina. Massa, muito massa. E aí, falando já um pouco sobre a questão da governança corporativa, né? Vocês lá na SG, vocês são os coordenadores locais aqui, né, do IBGC. Onde é que entra isso? O IBGC, onde é que cabe o IBGC na SG? Onde é que cabe a SG no IBGC? Ou são operações distintas? São coisas distintas. Assim, não é uma operação empresarial. Eu estou como coordenador estendido do IBGC aqui. É você. Né? Eu, Marcelo de Arruda, pela essa trajetória executiva aí desses últimos 10 anos no mercado financeiro. É você, verdade. Nos últimos 10 anos, trabalhando com governança no mercado, porque, por exemplo, dando exemplos, né? A gente fez uma operação de investimento, né, dentro de casa, muitas vezes são dentro de casa. Não precisa ser um fundo externo. Então, uma empresa local precisa de recursos, a gente traz uma família para investir. Só que para isso precisa de governança. Sim. Faz um acordo de sócios, bota um CFO profissional para organizar. Então, a gente foi se aproximando muito dessa temática
E eu conheci um profissional, um consultor que é referência nesse tema de governança aqui no Nordeste, que é o Adjenison Nascimento, que é um cara assim, muito bom. A gente começou a fazer uns trabalhos em conjunto com ele, né, unindo esse G e o trabalho dele. E o Adjenison é o coordenador, de fato, no Nordeste, agora, né, foi eleito, né, do BGC Nordeste, e ele me convidou para ser um coordenador estendido aqui em Alagoas para fomentar. Parabéns. E aí a gente veio apoiando ele nessas atividades. Ano passado teve os primeiros cursos do IBGC aqui em Alagoas, né? Teve no Jatiuca uma primeira turma de governança para a família empresária, teve já alguns cursos de company. Esse ano a gente fez um evento SG e IBGC, onde eu usei os dois chapéus, né? De CEO e de coordenador local. Sim. Que a gente trabalhou justamente essas temáticas da sucessão patrimonial e do M&A, como oportunidade ou ameaça. Os dois fundos grandes, né, trouxe o Crescera, que é um dos maiores fundos de private equity do país, né, que foi dono da Estapar, dono da Afia, dono de grandes empresas. Né? Então, a gente vem fomentando porque para existir até esse acesso ao mercado de capitais, a gente fomentar os pequenas e médias empresas, a gente precisa da governança. Sim. Se você não tiver governança, quem vai confiar em botar o dinheiro? Você está pedindo, o empresário ele quer milhões e milhões pela venda, que é sempre um valuation, que nunca é a valuation que o advisor vai chegar, que é sempre a valuation que ele tem na cabeça dele, que, claro, tem todos os sonhos, o quanto ele construiu ali, mas se isso daí não está no seu demonstrativo contábil de uma forma coerente, se você não tem contratos que estão coerentes, se você não está com seus riscos trabalhistas, tributários controlados, a sua valuation não tem como chegar naquilo. Precisa ter governança. Sim. Né? Então, é algo essencial para o fomento até do mercado de capitais, essa união. Tá. Né? Entendi. Aí, falar em governança, eu trago uma sigla que está muito em evidência, que é a ESG. Sim. Tá? Tem empresa que tem o G, Sim. mas não tem o E nem o S. Sim. Né? Quem tem o pacote completo, digamos assim, vale mais que quem não tem? Vale, porque ela ataca diretamente risco. Você não ter o SG, você... Todo risco. Todo tipo de Exato. risco. Você vai estar um negócio muito mais arriscado. E às vezes não é só de não valer mais. Às vezes é que você não vai conseguir fazer a transação sem ter. Exatamente. Não é uma questão Você hoje não consegue fazer com os grandes compradores, digamos assim, as grandes empresas, as grandes indústrias, as multinacionais. Vocês não conseguem fazer negócios recorrentes. Se você não tiver o seu setor de governança, o setor de governança ESG, Sim. não tiver gerenciamento de risco, se você não tiver tiver algum tipo de arranhão na sua imagem, eu não te compro. Né? Então, assim, é um caminho sem volta. Né? Você ter toda a sua estrutura de governança, e eu trago para cá o ESG como uma parte, e é uma parte da governança de fato, né? É um braço dela, mas existiam empresas que faziam auditoria interna e achavam que era governança. São coisas totalmente diferentes. Sim. São totalmente diferentes. Né? E aí eu não vou falar, porque a auditoria interna, eu não vou dizer que 100%, mas 99% das empresas fazem auditoria interna por obrigação legal, por imposição legal. São poucas as que têm essa visão, né? E eu vou trazer de novo a governança para cá, dizer, eu preciso implementar, eu preciso ter regras de governança no meu negócio, e quando eu tenho regra de governança, eu vou trazer uma auditoria interna para dentro de mim, mesmo se eu estar obrigado. Né? São poucas as que têm essa visão, dizer, se eu tenho toda essa minha segurança, eu vou ter condição de crescer, ou pelo menos sobreviver. Existe uma máxima que está em evidência também aí, que é, quem não está crescendo está morrendo. Né? Então, se eu não cresço o meu negócio, pelo menos no percentual da inflação, mês a mês, eu estou tendendo a morrer. Né? Que a inflação vai mastigar o meu negócio, né, de palitinho chinês, japonês, sei lá, onde quer que você esteja. Então, ou você tem uma visão diferenciada para o seu negócio, para o mercado, para a minha retaguarda, e saber que para eu fazer a proteção do meu patrimônio, eu tenho que ter sim um profissional capacitado para isso, e capacitado de verdade, não é habilitado, são coisas diferentes.
né? A habilitação é uma coisa, a capacitação é outra. Ou eu me junto com gente capacitada, ou então eu vou perder tudo que eu construí na minha vida em pouquíssimo espaço de tempo. É esse o caminho? Sem dúvidas. E é importante destacar na sua fala que, assim como no mercado de capitais, hoje existem instrumentos para pequena e média empresa, às vezes o empresário pensa, governança, isso quando tiver grande, eu vou ver, não. Pode ser que você não precise da mesma estrutura de governança que uma empresa que é um SA. Você não precisa de toda aquela mesma questão. Você, de pequena, você começa a montar. A ESG, nosso time executivo, como eu falei, não é um time executivo grande. Mas a gente já faz o acordo de sócio, a gente institui o conselho, você vai fazendo todos os regramentos, os processos, porque governança é isso, são esses processos e controles para que a empresa ela flua bem, com transparência, né, com ética, com esse controle. Então, assim, a auditoria, né, interna, são instrumentos que existem. Só que se você não tiver uma lógica de governança, eles ficam perdidos ali. Então, tem que folhas ao vento. Exato. Então, a pequena e média empresa já vão ter instrumentos importantíssimos de governança para serem Os nossos avós diziam uma coisa mais ou menos assim, né? Aquilo que é acordado não vai sair caro. Né? Se eu tenho um acordo de sócios e é um acordo de sócios praticável, né? Porque existem acordos de sócio onde a maioria do capital manda em tudo e você está fazendo de conta que tem um acordo de sócio. Né? Se eu tenho um acordo de sócios praticável, execuível, onde todo mundo sabe quais são os seus papéis, o que pode, o que não pode, até onde vai, onde eu vou gerenciar um conflito, né? E ali realmente o combinado não vai sair caro. Né? E trazendo um pouco da sua fala anterior, assim, eu não preciso ser uma grande empresa para pensar como uma grande empresa. Né? Eu posso começar já desde pequeno fazendo as coisas certas. Né? Eu sempre confundo, se foi Jorge Paulo Lemann que falou sobre isso, foi Abílio que disse, né? Dá o mesmo trabalho. Pensar grande, pensar pequeno, então pense logo grande. Acho que foi o Sonho Grande do livro. Jorge Paulo Lemann, né? Eu li os dois, tanto li do Abílio quanto li do Jorge Paulo. Né? Diz assim, dá o mesmo trabalho, bicho. Então pense grande. Né? Tem uma amiga minha, advogada, que ela diz assim, ela modificou um pouco a frase e ela falou assim, você não precisa esperar virar uma grande empresa para poder pensar como uma grande empresa. Exatamente isso. Para se organizar, para ter um nível organizacional tal, né, como uma grande empresa. Eu posso ser organizado com uma pessoa só. Exato. Você ter demonstrativos confiáveis, né, contábeis. Vou esperar ser grande. Como é que você vai gerenciar seu negócio para ficar grande se você não está tendo o demonstrativo Tem um agora, cara que é muito interessante, que é o Caio Carneiro. O Caio Carneiro foi aquele best-seller, Seja Foda, né? Sim. E depois eu descobri que esse foda que ele falou não é um palavrão, é uma sigla, né? Eu tenho um livro dele autografado, eu estive com ele lá em São Paulo, esse ano, e participei de um Q&A lá com ele e tal, bem legal, né? Lá no Vênice. E o Caio tem uma coisa interessante. O Caio é um dos melhores caras de venda aqui que eu conheço, né? E o Caio diz que chega na reunião do time dele e fala assim, galera, tudo bem? Bom dia, tarará. Reunião, pá, reunião curta, 20 minutos. Temos dados? Os caras, não, ok, se não temos dados, vai dar a minha opinião. Temos dados, vamos pelos dados. Se não tem, vai a minha opinião. Obviamente que ele está, né, de uma forma muito lúdica, obviamente que ele tem os dados. Mas eu vou muito naquilo que você falou o tempo todo aqui, na nossa conversa. Né? Para eu fazer qualquer tipo de movimento, seja de vender um ativo que não está me gerando uma receita, que ele vai virar um passivo, eu tenho que ter informação na mão. Né? A família, esse ativo aqui, vocês têm alguma pretensão com ele? Porque ele está prestes a virar um passivo. Vocês vão perder esse patrimônio e tal. Então, dados são fundamentais no teu negócio hoje. Na tua atuação, aliás, perdão. Essencial. Assim, não tem como você avaliar um negócio, avaliar uma decisão de investimento sem ter subsídios. Então, muitas vezes esses dados existem parcialmente, a gente tem que ir construindo junto à família, e isso atrasa o processo. Às vezes, já quer mercado? Segura um pouco. Vamos organizar para você ir a mercado
bem construído, bem fundamentado, né? E aí, por isso que o Family Office ele acaba sendo esse centro para diversos prestadores de serviços. Às vezes pode ser o contador especializado, é o advogado, é um consultor de processos, é um consultor de projetos, que você vai arrumando a casa para que o negócio ganhe mais valor. Porque você pode ser pequeno, mas acompanhar a valuation junto dos outros indicadores, você pode começar a fazer dentro do seu dia a dia, né? Então, assim, esse trabalho de dados é essencial, construir quais são os KPIs mais relevantes para ter as metas, porque os grupos, né, os fundos de investimento, eles vão... Como é que está a performance Sim. aqui? A gente está vendendo uma empresa de software agora para um grupo canadense, eles olham como é que está o churn, né, quantos clientes, né, o saldo líquido que você conseguiu ali, do que você perdeu, do que você ganhou, tá mantendo, enfim, como está ali o seu ARR, né, o CMRR. Então, são dados específicos da área de software, mas vão existir médias específicas para o software tecnológico, para a escola, para o home care, né? Estou citando alguns setores, a gente fez deals recentemente, né, sobre o mercado. Então, cada segmento você tem que ter a base de dados para saber como é que vamos comparar até com os pares, né? Não só você olhar seu negócio em si, mas e com os pares, esse indicador, o que é que significa? Vamos contextualizar esse indicador, isso é bom ou ruim, né? Esse seu nível de endividamento em relação às outras empresas, tá saudável ou não está? Então, são indicadores que a gente vai contextualizando. Eu ia jogar o anzol, né, para puxar um pouquinho para a contabilidade, obviamente que a minha atuação é aquilo que eu faço de melhor na minha vida, depois de ser pai, né? E trazer para a contabilidade, para poder puxar, né, qual a importância da contabilidade nesse papel, né, onde eu vou apresentar dados que têm que ser dados reais, você não se iluda pensando que você vai vender um negócio com dados fictícios, porque esses dados serão checados, serão verificados. Né? Quem está comprando tem o seu time próprio de contadores, de auditores, de economistas, de advogados, todo mundo. Né? Tem uma equipe gigantesca. Né? Onde é que entra uma boa contabilidade, né, nesse papel de transformar uma empresa numa empresa que seja negociável? Assim, é um trabalho sine qua non, é de base. Né? Não existe uma boa empresa com governança sem ter uma boa contabilidade. E eu estou falando de contabilidade, não é aquela contabilidade de 1+1. Não. Obviamente que 1+1 sempre vai dar 2. Mas não é aquela contabilidade de mandar uma guia, de mandar uma folha de pagamento, não. Sim. É a coisa estratégica, da governança de fato. Exato. Né? De olhar além do número, né? De ter a visão... até para... Eu acho que o bom contador, ele busca entender qual o modelo de negócio, como é que funciona o teu negócio, porque isso vai se refletir. A importância de conhecer o cliente. Conhecer o cliente se vai refletir nos demonstrativos. Né? Hoje já tem setores que a gente já fez transações algumas vezes. Quando a gente estava fazendo muito provedor internet, a gente já olhava o demonstrativo e já entendia a dinâmica do negócio. Então, você vai entendendo as margens que são saudáveis, quais não são. Então, assim, a contabilidade ela é essencial e, digamos assim, num processo de transação média, né? De uma transação que já existe um fundo por trás ou existe algum grupo mais profissional, como é que vai ser esse rito? Né? A gente vai apresentar, né, um teaser da empresa, né? Depois vai se abrir eles vão dar uma carta de intenção com uma visão inicial ali do negócio, né? Depois de analisar um data room, que vai abrir toda uma parte documental, dos demonstrativos, das informações da empresa, vão analisar. Eles fazem uma carta de intenção, uma intenção ainda é não vinculante, ele não está obrigado a pagar aquele valor. Sim. Por quê? Mas olha, eu estou propondo adquirir 100% da empresa por 50 milhões. Porém, após essa carta de intenção, vai vir auditoria. Ele vai contratar um auditor independente que vai checar linha por linha aqui. Epa, não paga 50 milhões, que aquilo ali que ele disse que era, não é bem assim. Aquilo, na verdade, a facturação vai ser 40 milhões. Mas se for uma distorção tão grande, inviabilize a transação, não tem nada a ver com aquilo que ele foi. Então, assim... Já aconteceu? Com a gente, não, porque a gente sempre faz o due diligence antes. Sim. Né? Sim. Mas no mercado, com certeza. Sim. Né?
Já aconteceu... No mercado eu já vi acontecer, mas quer saber assim, com vocês, não aconteceu? Não aconteceu do cliente nosso. Você faz a do antes? A gente faz a do diligence antes. Então, assim, já aconteceu, assim, a transação no final morrer. Ok. Né? Morrer, mas por questões Outras negociais. questões. Não por demonstrativo contábil. Sim. Porque o que acontece é a SG, a gente, nesse processo de maturidade, fazendo os deals, a gente já faz o filtro do que pode vender antes de fechar o mandato com o cliente. Okay. Então, eu só vou levar ao mercado o que eu já validei que tem demanda para, de fato, ser comprado. Eu não vou rodar... Eu acho que eu errei a minha pergunta. Né? Eu errei a minha pergunta, porque o segredo de uma boa resposta é uma boa pergunta. Sim. Eu acho que eu errei a minha pergunta. Sim. Porque, assim, não aconteceu com vocês, que vocês fazem uma coisa prévia, vocês fazem a diligência prévia, antecipada, preparação. Exato. Mas já chegou para vocês... empresa para vocês, assim, eu queria negociar a minha empresa, ou então uma pessoa interessada em comprar tal negócio, você foi lá, fez um prospect nele, taraná. Já chegou para vocês números que não condiziam com a realidade do que o cara estava querendo, que o vendedor estava propondo naquele negócio? Todas as semanas. Todas as semanas. Isso é quase diário, né? E aí a gente vê, na parte de diligência, né? Porque é o nosso jurídico, sim, a gente faz diligência dessa operação aqui para a gente validar, bota até validar. Até questão de ações judiciais, exato, de provar possível remoto, julgamento, se vai... Não, porque na diligência já vê ali, às vezes o cara tem um passivo tributário que já vale mais que a empresa. Acabou. Ok. A gente... Às vezes vai ser muito difícil negociar aquilo. Então, acontece muito. Aí a gente vai ver caso a caso. Olha, é um setor que o consolidador ele está aberto a arrumar a casa junto, ou é um consolidador que ele fala, opa, já está um nível de maturidade que eu tenho que já comprar a casa pronta. Porque, por exemplo, lá nesse ciclo de consolidação dos provedores de internet, né, que era provedores de internet regionais, quando a gente fez um mapeamento, né, a gente sempre faz as teses setoriais, quando a gente fez um mapeamento ali por volta de 2019, existia 90 provedores de internet aqui, acho que Maceió. 2019. 6 anos. Existia 90 provedores de internet. Só que tinha um cara que ele operava só no Jacintinho, tinha um cara que era só na Pajuçara. Então a gente foi mapeando esses players. E aí, de fato, a maior parte desses provedores não tinha uma governança estruturada, demonstrativos contábeis estruturados. Mas os compradores, que eram os produtores regionais que ganharam escala, eles já fizeram esse processo de arrumar a casa, então eles descontavam bastante na valuation, mas estavam dispostos a aceitar alguns riscos. Sim. Os tipos de transação, por exemplo, a venda do hospital geral, uma coisa já muito regulada, já tem uma porta, você não vai conseguir nem iniciar a conversa sem ter uma coisa 100% organizada. E mesmo esse cara que está desorganizado, se ele investisse 12 meses ali organizando a casa, ele vendia num preço muito melhor do que aqui, sabe? Então, tem que ter esse trade-off. Se está disposto a organizar a casa, a gente passava, jogar você aqui na MK Contábil, jogar aqui em outro lugar para trabalhar, depois voltar aqui para o trabalho de M&A, se não tiver disposto, ou você não vai vender, ou vai vender por um preço muito, muito, muito inferior ao que você está pedindo, porque o empresário que vai ter que assumir esse risco e fazer esse trabalho por você. Sim. Né? Há quem pense que um processo desse de fusão, incorporação, M&A, né, de aquisição, é um processo rápido. Não é? Há quem pense que é chegar ali, vou no supermercado, vou na prateleira, comprei a empresa. Não é. Quanto tempo, em média, demora um processo de aquisição da empresa? Uma fusão, uma fusão, incorporação, aquisição, uma venda? Em média. Em média, 1 ano. 1 ano, mas podendo ser mais. Mas acho que diria em média 1 ano. A gente teve o nosso recorde, assim, foi uma transação que foi 2 meses. Poxa. Mas é uma coisa que já estava muito bem gatilhada. O vendedor, né, já estava maturado, tudo organizado. Já tinha um comprador sediando, sabe? Já estava se preparando. Mas então você pulou as etapas. Pulei as etapas. Mas geralmente vai ser 1 ano, às vezes até um pouco mais. Porque assim, se você quiser vender muito rápido, se for uma empresa bacana, é só você aceitar tudo que é a primeira proposta do cara ofereceu. Tchau, querido. Vamos lá. Pega o cheque e vai embora.
Só que não vai ser a melhor proposta que o mercado vai fazer. É um processo de negociação, de diligência das duas partes. Principalmente, muitas transações que a gente vem fazendo agora são transações onde acontece parte em dinheiro e parte em cotas. Então, o comprador, ele não está comprando a empresa dando 100% de dinheiro e tchau. Ele está comprando, a empresa te dá um dinheiro, mas ele te dá participação agora dentro de um grupo. De um grupo. E você virou sócio. Virou sócio. Isso tem uma série de responsabilidades daqui para frente. Então, as transações são mais demoradas, porque quando ele compra e só tira você, ele não tem tanta preocupação com você. Uhum. Essa vai exigir um fit cultural, de valores, das duas partes. Eu sempre digo isso para meus clientes que fazem transações com essas que eles ganham ações, ganham cotas. Olha, assim como você está se vendendo para ele, ele também tem que se vender, porque você vai virar sócio dele. Então a gente tem que... Esse grupo é realmente bom? Como são as pessoas que já venderam para ele? Como é que estão esses outros sócios? Então tem uma diligência dos dois lados. Quem está vendendo também faz diligência de quem está comprando. Isso, claro, deixa o processo mais longo. Porém, é como se fosse um casamento. É uma sociedade. Então você não pode fazer de sopetão, de qualquer forma. E o trabalho do advisor é justamente ter esse cuidado com o cliente para ele se preservar nisso. Até para dizer, cara, não faça essa transação. Essa transação não está mais valendo a pena para você. Né? E aí veio quem tem perfil. Porque às vezes existem algumas pegadinhas no mercado. Né? O mercado tem e muito em inglês. Sempre em inglês. A gente tenta colocar em português, né? Para os clientes. Mas eles botam assim lá do earn-out. O que é o earn-out? Né? Eles botam que vão pagar você a partir de certas metas, certo alcance de resultados, né? E se você não prestar muito bem, eles podem botar algumas regras, algumas metas que você não vai alcançar de forma alguma. E às vezes tipo, ele assume o controle e bota uma meta para você. Como é que você vai conseguir conduzir isso? Então ele não vai atingir e vai comprar você pelo valor base e não vai te pagar nada de earn-out. Então, aquela expectativa, aquele chequezão, ele falou, não, eu te dou 5 milhões agora e 40 milhões de earn-out. Você vai receber os 5, ele vai te comprar barato e não vai atingir nada. Então, tem que ver essas pegadinhas para... E essa meta tem um prazo. Tem um prazo, exato. Não é? Tem um prazo. Se você não cumprir, não tchau. Cumpriu, tchau. Então, assim, tem que ter esses cuidados. Né? Rapaz, eu tô recebendo uma aula gigante aqui, Marcelo. Parabéns, cara. Muito bom. E aí eu vou falar agora para o jovem que está assistindo a gente aqui no nosso podcast, né, pela plataforma que você esteja assistindo. Você viu que o Marcelo de Arruda, meu querido amigo, né, competente, uma experiência larga, apesar de jovem, né, eu vou chamar de jovem porque é um pouco mais jovem do que eu, mas a idade não quer dizer absolutamente nada disso. Né? É um cara que, desde 2012, né, começou as aquisições de Bitcoin. Eu vou lá para trás um pouquinho, né, como estagiário, depois trabalhou, virou sócio, e depois saiu, já tem essa pretensão de colocar o negócio dele. Quando aconteceu uma aquisição na empresa que ele participava como sócio, né, saiu, empreendeu, juntou com outros sócios e está aí na SG desde 2017, 19, aliás. Né? Você viu que ele falou aqui um monte de siglas. Né? Todas elas em inglês. Todas em inglês. E aí, se você ficou com a curiosidade também de descobrir, né, o que quer dizer cada uma dessas siglas, eu te recomendo que estude. Vá procurar saber o que quer dizer cada uma dessas. Porque se você tem alguma pretensão de trabalhar nesse mercado, né, de fazer carreira de M&A, de investimentos, né, de family office, de incorporações, de gestão de patrimônio, não existe a menor possibilidade de você não conhecer nenhuma dessas siglas, por mais resistente que você seja. Ah, porque são siglas em inglês. Não importa, irmão. É o que funciona no mercado. Ninguém vai trazer, né, ninguém vai traduzir um CEO, né, para chefe executivo de operações. Não. Chief Executive Officer. Acabou-se. Não é isso que quer dizer? Ou você aprende, ou você vai estudar um pouco mais, porque eu acredito muito que a educação ela gera valor, sim, à sua vida.
E meu amado e saudoso pai dizia: meu filho, estude, porque a educação é a única coisa que jamais alguém vai tirar de você. Vai conseguir tirar de você. Pode lhe tirar tudo, só não a educação é a sua dignidade. Então, se você quer desenvolver, você quer entrar nessa carreira, né, de empreender, de talvez virar um jovem líder, ou até entrar na SG, né? Devemos abrir processo seletivo nos próximos meses. Aí. Pois é, ou você aprende o que quer dizer cada uma dessas siglas e traz ela no seu dia a dia, no seu cotidiano, ou você não passa nem na prova de seleção, nem para estágio. Né? O inglês é muito importante, de fato. Assim, e não só a questão de siglas, mas a leitura em inglês é muito importante porque... A interlocução, a saber o que você falou aí, do cara colocar uma sigla, Sim. botar uma expressão e você não saber o que é. Exato. Porque para trabalhar nesse processo de fusão e aquisições, né, vão ter muitos, além de muitos termos, a informação, se você só lê em português, só escuta em português, você sempre vai estar atrasado na discussão. Porque como é que acontece essas teses de investimento, né? Tem uma figurinha que é muito importante nas consolidações de mercado, são os fundos, também em inglês, de private equity. Private equity. Os fundos de private equity são fundos, né, que recebem capital de investidores qualificados e eles montam teses de consolidação, que é o quê? Vamos olhar um mercado que ele é fragmentado, ou seja, tem várias pequenas e médias empresas familiares e eu vou comprar 10, 20, 30, montar uma holding que vai ter sinergias de escala, que eu vou ter, com esses ganhos de escala, uma melhor rentabilidade, uma melhor forma de negociação com fornecedores, enfim, vão formar esses grandes grupos que a gente conhece casos diversos. A Redditor fez a consolidação dos hospitais gerais. Né? Quem estava por trás da Redditor? Private Equity do BTG Pactual, Carlyle, que é um Private Equity internacional. Então, cada tese dessas tem um Private Equity por trás. Né? E essas teses, elas muitas vezes nascem fora do Brasil. Então, você vê a consolidação acontecendo nos Estados Unidos, alguns anos depois replicam essa tese no Brasil, que vai muitas vezes começar no Sudeste, e depois chega no Nordeste. Então, muita coisa a gente olha o que não está acontecendo nos Estados Unidos e vamos se antecipando para ir trabalhando essa tese agora. Então, um dos investimentos que o cliente da Trust Family Office fez foi para formar um player no segmento de clínicas ABA, clínica de autismo. Sim. Que hoje ainda não tem muitas formações de private equity. Mas a gente sabe que daqui a uns anos vai acontecer essa consolidação, porque já teve os grandes grupos nos Estados Unidos que juntaram essas clínicas de tratamento de espectro autista. Então, a gente está preparando, criando o player aqui do Nordeste nos próximos anos, e quando chegar essa consolidação, vai estar pronto para essa transação. Então, e assim, você falou uma coisa muito interessante, que é importante saber o que está acontecendo, é importante saber, aprender a ler inglês e entender que nem tudo que está ali você vai conseguir traduzir para o português literalmente. Se você pegar private equity, patrimônio privado, a tradução é essa. Equity, patrimônio do private, mas não quer dizer nada disso. Exato. Não tem, a tradução literal não se aplica ao mercado financeiro. Exato. Ninguém vai falar dessa forma. É uma sigla. Exato. Que na tradução não é a mesma coisa. Né? Exato. Se você pudesse dar algum tipo de conselho, de dica para um jovem empreendedor, aquele cara que está querendo fazer isso que eu já dei a minha, vai estudar e vai aprender o que quer dizer cada uma dessas siglas aqui. Né? Se o Marcelo de hoje, Marcelo de Arruda, não Quirino, Marcelo de Arruda pudesse dar uma dica ao Marcelo de Arruda lá em 2012, que dica ele daria? Olha, eu vou dizer o que funcionou para mim. Boa. Né? Para eu construir a minha carreira, eu sempre fiz um plano de carreira. Todo ano eu faço o planejamento do futuro. Né? Isso desde a faculdade eu planejei. Então, para eu conseguir as vagas que eu queria no mercado financeiro, eu, durante a faculdade, fui treinando certificações ligadas ao mercado financeiro. Então, eu acho que foi importante eu me inspirar, olhar, criar boas referências, ver o que aquelas pessoas fizeram dentro do meu segmento para alcançar. Então, o cara está nesse cargo, ele tem essa certificação, vou tirar ela. Então, eu foquei muito nessa parte dos estudos.
o meu TCC em administração foi sobre valuation, então eu sempre fiz estudos que fossem úteis a um trabalho que eu quisesse realizar. Então, fiz sobre valuation em administração, fiz sobre M&A em economia. Então, sempre fui estudando os temas que eu via valor. E eu acho que muito importante também é você conhecer pessoas. Né? Você não pode pensar na faculdade, na sua formação, é só estudar e ficar isolado. Se você não construir uma rede de contatos, construir relacionamentos positivos, vai ser bem difícil você avançar. Você precisa criar um histórico, mostrar que, de fato, você tem aquele conhecimento, você é uma pessoa que tem valores éticos, positivos, uma pessoa que contribui, que, naturalmente, as portas vão começar a se abrir você, que isso vai fazer muita diferença quando você for empreendedor. Eu construí um histórico ali como estudante, depois construí um histórico ali como estagiário, como analista, depois como sócio, que toda essa bagagem das passagens, deixar boas recordações para as pessoas, é o que me faz abrir essas portas. Foi o que trouxe esses clientes, aí, essas famílias como sócio e como clientes. Né? Então, eu acho que unir o conhecimento, né, com esse network qualificado. Não aquele network, estou interessado, que siga indicação. Mas você, de fato, construir... Interessado, interesseiro. Exato. Que é diferente do intencional. Exato. De fato, você ser genuinamente interessado em pessoas, às vezes, que não são do seu setor, mas para aprender, fazer essas conexões. Né? Isso deve fazer muita diferença. Essa pessoa mostrar proativa. Aquela pessoa que você gostaria de servi-lo, Exato. de ajudá-lo a prosperar, de ajudá-lo a crescer no negócio dele. Eu acho que se você tivesse esse interesse genuíno em promover esses negócios, os outros empreendedores, isso também vai reverberar em você. Eu acho que isso fez muita diferença para mim, foi de construir as conexões. Enfim, eu acho que... Então, esse é o recado para o jovem. Muito massa, porque assim, quando você falou, eu fiz um plano, eu faço todo ano, eu fiz durante a minha vida toda um plano de carreira anual, com revisão, sem revisão, quando dá errado, reconecta, vai revisando. Revisa a rota e vamos em frente, né? E assim, eu anotei aqui assim, plano de carreira para poder chegar onde quer. Exato. Né? Porque quem não sabe onde quer chegar, não sabe o caminho que vai percorrer. Exato. É muito difícil. Você quer chegar onde? Não sei. Então você vai para qual caminho? Não sei, tanto faz. Né? Tem uma lenda aqui sobre futebol alagoano, né? Que os meninos da escolinha de base do futebol, aí dizia assim, né? Era um técnico antigo que tinha aqui, e os caras jogando bola, né? No clube, né? Eu não vou dizer qual foi o clube, jogando bola, tal, e o menino aquece fulano. Né? O treino muito ruim, aquece fulano. Aí o cara foi aquecer querendo jogar isso. Meu filho, qual é a sua posição? Eu disse, professor, qualquer uma. Não, qualquer uma não. Você tira a chuteira, vai escolher qual a sua posição. Quando você souber, vem me procurar. Né? Não dá para jogar qualquer posição. Exato. Ou você sabe no que você quer se especializar. Né? Não dá para ser especialista em tudo. Não dá para agarrar e ser ponta esquerda, né? Do 1 ao 11. Quando existia ponta esquerda, nem tem mais ponta esquerda. Mudou agora a posição, que eu nem sei mais qual é. Né? Não dá para você querer ser o goleiro e ser o número 11 do time. Quando o futebol era do 1 ao 11, né? Agora muda tudo, 43, 52, ninguém sabe mais quem é a posição do que ninguém. Mas ou você se especializa, ou você é bom naquilo que você faz e se dedica, você sabe qual é a sua rota a percorrer, você sabe onde você quer chegar, ou você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é para o jovem, para o não tão jovem e para o cara que não é mais jovem. Porque não importa a idade que você esteja, sempre há tempo de você reconectar ou recalcular a rota, como diz o GPS da vida aí. Né? Sempre há tempo para você fazer isso. O plano de carreira não é uma visão que eu estava engessando, mas era sempre de eu estar refletindo onde eu queria chegar. Um ponto. Então, o que e você faz um plano, uma visão a longo prazo, mas com você fatiando isso, esse trimestre... Fica mais fácil de percorrer. Esse trimestre aqui, o que eu vou fazer? Então, vou estudar para aquela certificação, vou tirar. Vou fazer aquele programa de trainee, que está nesse especialmente. Você vai fatiando em metas e você vai avançando nisso.
teve a do inglês. Eu fui tirar aquelas certificações de Cambridge de inglês durante o início ali porque ia fazer diferença na minha carreira. Opa, esse segmento aqui todo mundo fala inglês, você faz viagem fora e tal. Vamos dedicar a isso, né? Esse tipo de formação. Então, o plano de carreira é um instrumento importante justamente. Para onde você quer chegar? Pode mudar? Pode, mas durante o plano você vai revisando e vai ajustando. Porque eu acho que algo que funcionou muito bem. Assim, eu sabia que a SG ia surgir. Sim. Eu sabia que ia surgir em algum momento, né? Massa. E eu acho que ela, depois que surgiu, ela avançou mais rápido do que eu imaginei. Até esse plano se revisou. Sim. Né? Sim. Porque o plano de negócios. O plano de negócio da empresa e da minha própria carreira, né? Porque, por exemplo, esse envolvimento com o do IBGC, agora começar a preparação para conselheiro, eu imaginei, querendo um executivo de 30 e poucos anos, poder entrar em conselhos. Às vezes eu pensava, precisava estar mais velho, mas existe um conhecimento ali que foi construído que tem valor no mercado e que tá uma bagagem de transações de 10 anos de mercado financeiro que fazem essa diferença. Então, houve uma questão executiva da SG, mas o próprio mercado acelerou a SG. Em paralelo, enquanto a SG estava trabalhando, o mercado financeiro foi ficando mais evidente, os fundos foram avançando, as transações vão ocorrendo no dia a dia, porque as pessoas às vezes não percebem o quanto os fundos de investimento, private equity também estão no dia a dia. Se você for lá, a pessoa vai treinar na academia, vai na Bluefit. O dono é a Shift Capital e o Buda Bala, 2 fundos de investimento. Não vou na Shift, eu vou na Smart Fit. O Pátria Investimentos era o dono. Eu vou na Selfit. O HIG é o fundo que é o dono. Vou comer no Camarada Camarão. É outro fundo de investimento, é o pessoal da 20. Vou fazer um exame aqui de olhos, né? Tem o Pátria também, tem o fundo da XP. Então, assim, as transações estão acontecendo no dia a dia aqui. Então, isso foi facilitando o processo da SG também, porque se olha o Brasil como um todo, né? Essas transações. Então, isso, se parar para olhar, já está presente aqui em Maceió, está presente em Arapiraca, está presente em Aracaju. Quando você menos espera que está presente. Exato. A gente está chegando ao finalzinho, né? E muito, assim, eu estou impressionado com o que eu tive de aprendizado hoje, assim, né? A gente pode dizer que o sucesso da SG, né? Me perdoe, né, se eu falar alguma besteira aqui, que o grande sucesso da SG, ele se deu na soma, na convergência entre a competência e a carência. Eu acho que é uma boa síntese. Eu acho que a gente construiu competências importantes. Talvez não carência, mas escassez. Sim, porque é a estratégia do Oceanos. Então, porque você fez uma provocação no início, quando a gente estava ali conversando, né? Eu falei que SG, ela foca em famílias empresárias no Nordeste, especificamente naqueles estados. Você falou, mas por enquanto o Nordeste não é pro Brasil todo. Por que a gente foca no Nordeste? Porque é onde está o Oceano Azul. Eu não quero competir em São Paulo. Vou semana que vem em São Paulo para conversar com os fundos, atualizar as teses, mas eu sei que tem várias boutiques e family offices em São Paulo. Eu estou focado em ser o líder no Oceano Azul. Então a gente olha essas carências, olha o que a Faria Lima não está vendo de oportunidade, que ele não sabe que tem um baita empresário em Itabaiana, ele não sabe que tem um baita empresário, né, em diversos municípios daqui. E a gente prepara esse cara e quando ele já chega grande para Faria Lima. Então, acho que foi essa competência, claro, unindo também pessoas experientes, né? Mesclando jovens executivos com executivos mais sênior e com a necessidade real das famílias e do mercado de capitais na região. Então, foi o que funcionou com certeza e ainda tem muito para desbravar, assim, a SG tá só no início. Massa. Vida longa SG. Vida longa SG. Vida longa. Irmão, a gente está chegando no momento aqui, né, do apagar das luzes, né, literalmente. E a gente tem um momento que é o do cafezinho, né, onde um cafezinho quentinho para dormir feliz hoje e amanhã acordar melhor do que a gente está saindo daqui hoje. E aí, nesse momento do cafezinho, a gente tem 2 situações. Primeiro que eu brindo com café. Eu gosto tanto de café que eu brindo. Não à toa, o podcast é cafezinho com o Miquê.
né? A gente faz um brinde e eu faço uma pergunta, né? Boa. Q&A, né? Vamos nessa. Perguntas rápidas, respostas rápidas, né? Cheiroso, vamos brindar. Primeiro, Brinde. obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, irmão. Obrigado pelo de verdade. convite. Você é um cara que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu que admiro demais. Primeiro pela sua simplicidade, pela sua generosidade, a sua gentileza, né? A competência nem se fala, né? Então isso Muito vai... obrigado. Para mim, as três características que eu citei aqui, elas são muito mais importantes do que a competência. A gente consegue treinar. Verdade. Né? Mas a gentileza, a cordialidade, a humildade, né? Para mim são coisas muito mais importantes do que isso. E aí eu vou fazer aqui algumas perguntinhas a você, responde sem pensar. Tá? Seu desafio. Não, mas é coisa rápida. Uma habilidade de gestão que mudou a sua carreira. Olha, habilidade de gestão que mudou minha carreira, do início foi Excel. Aprender a construir ali a base de dados. Porque isso do Excel que foi gerando todos os outros KPIs, que depois foi para sistemas mais avançados. Então, a parte de trabalhar com dados, né, construir indicadores, a partir disso que eu comecei a ver que gestão não dá para ser no feeling. Tinha que ser fundamentada em dados. Então, tem um monte de gente que tem um monte de dados aí que não serve para nada. Exato. Não é? Exato. Mas, então, essa é a sua habilidade no começo da carreira. No começo da carreira foi que fez diferença. Foi começar essa análise de dados e aí unindo com a visão econômica. Sim. Né? Eu acho que é isso que fez muita diferença. De olhar o negócio não só pela lógica contábil, que é super importante, sim, mas se ele gera valor econômico. Então, construir dados fundamentado na lógica econômica. Então, eu acho que fez muita diferença eu ser esse cara que... Analítico, que tem esses indicadores que vai ajudando nas teses a uma coisa comum. A gente vai olhar... Eu sempre tenho uma métrica comparativa, algum múltiplo. Fulano está sendo negociado a 5 vezes o EBITDA e tal setor, 7 vezes. Então, ter por que isso aconteceu? Por que não aconteceu? Exato. Né? O que poderia ter acontecido? Exato. Então, acho que fundamentar a gestão baseada em dados, eu acho que isso fez diferença para o meu negócio e para colocar essa cultura nas empresas, nas famílias. Porque é um pouco do surgimento do nosso novo braço agora, né? Da parte de incorporações. A gente pode trabalhar com as famílias nessa parte de desenvolvimento imobiliário, estourando captações de CRI, né? Que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? Captando recursos. A gente viu que tem empreendedores fantásticos, assim, gigantescos no mercado imobiliário, mas que correram muitos riscos fazendo coisas no feeling. Né? E a gente viu... Dá conta no... Exato. Então a gente falou, a gente sempre tem uma pesquisa de mercado bem fundamentada em dados, viabilidade econômica com muita sensibilidade, com cenários de estresses, né? Uma estrutura de capital, né? Que a gente já vê o orçamento ali que cabe, para não ter muita alavancagem, enfim. Então a gente está também sendo um escritório de investimentos que investe. Boa. Então a gente está desenvolvendo nosso primeiro loteamento, né? Coruripe, 147 lotes de Coruripe, tá para sair, eu mando para você. Boa, aí para conferir. Quero ver. Né? Mas tem esse braço aí de investimentos, então tendo esse cuidado, né? de olhar com dados, porque o que vai... Se eu tenho os dados, consigo avaliar o meu negócio, consigo avaliar a empresa, consigo... Né? Então acho que esse cuidado com dados aí fez a diferença para esse G. Massa. Eu vou só fazer um comentário em relação ao bloco anterior. Né, que você falou, no meu planejamento, e eu fui entender, eu queria chegar em tal lugar, eu fui pegar o certificado, né, analista em finanças, e fui, Na minha época, né, eu vou falar da minha época, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu tenho 54 anos recém-completados, né, certificado que a gente pegava na época era datilografia. Sim. É o que tinha, não é o que tinha. Datilografia, depois digitador, depois programador, né? E, bicho, como eu não me arrependo de ter feito isso, cara. Faz total diferença ter eu não me arrependo, sabe? Porque eu digito teoricamente bem, né? Eu teclo bem no computador,
teclava razoavelmente também na máquina, datilografar, que tem na minha sala até hoje. A máquina que eu trabalhava com o papai, ela está na minha sala, né? É uma memória, uma lembrança afetiva, memória afetiva gigantesca, é uma lembrança boa dessa época. E fiz curso de programador. Sim. Né? E é isso que hoje me permite discutir algumas coisas de programação, né? Porque é lógica, é matemática. Não, acho que não sei o que lá. De validar algumas coisas. A gente trabalha com SPED. Eu não faço mais isso, mas existe o SPED. Então eu discuto com os meninos hoje algumas coisas de erros, né? Raramente acontece, mas não, acho que isso aqui é por aqui. Né? Mas era o certificado que tinha naquela época. Obviamente que depois, no meu planejamento de carreira também, que eu fiz, né? Não no seu nível, mas eu fiz uma coisa menor, né? Alguns cursos que eu fiz, porque eu visualizava, né? Não, pô, isso aqui vai acontecer isso. E para que isso aconteça e que eu tenha a oportunidade de apresentar o meu trabalho e fazer, até de assumir alguma posição, eu tenho que ter essa qualificação. Sim. Eu fui fazer uma vez um curso de oratória. Faz diferença. Porque eu vi desenhar uma situação, eu falei, rapaz, se isso realmente se concretizar, eu vou ser tal cargo. E para que eu assuma tal cargo, eu tenho que ter tal posicionamento. Eu citei ali Excel, pode parecer uma besteira. Não é besteira, não. Mas era para justamente fazer essa proxy de análise de dados. Porque hoje, agora a gente vem trabalhando muito, a inteligência artificial, ela já entrou no mercado financeiro nessas análises, ela acelera muita coisa. Mas se você não tiver o conhecimento de base, de finanças, de entender como funciona, você não vai gerar boas análises. Boa. Tem que ter os fundamentos, que a inteligência artificial sozinha... Não faz, não. Não faz. Não então, faz, não. Tem que ter um homem por trás. Então, a gente vai modulando muita coisa. Então, claro, existem ferramentas muito mais avançadas do que o Excel. Mas fez a diferença eu ter um trabalho de base para que eu pudesse ter uma maturidade melhor. Um erro que virou uma grande lição ou que gerou um grande aprendizado? Olha, a gente teve... Já diria o autor, né? Todo mundo erra. Eu acho que a gente já teve... Eu já tive outro sócio, né? A gente já teve uma cisão uma aí. Composição uma societária. composição, né? Que era uma pessoa... Ciclo de amizade, né? E às vezes eu acho que esse erro, às vezes a gente misturar esses papéis, né? Eu já acabei negócio nessa situação também. Já falei tive... assim, amigão, vamos fazer o seguinte, vamos preservar a amizade e bora acabar o negócio. Exatamente. Então, assim, eu já tive negócio assim, de amizade que não fluiu tão bem e trouxe bagagem que ajuda nesse jeito de você, às vezes, misturar esses papéis e depois não consegue fazer a cobrança como gostaria, enfim. Foi uma escolha difícil, mas que te trouxe paz? Foi bem melhor, assim, foi bem melhor. Eu teve outro... Eu não diria que foi um erro em si que a gente conseguiu contornar. Então, foi uma escolha difícil, romper a sociedade, mas trouxe uma paz. Trouxe uma paz. E trouxe um aprendizado importante porque eu consigo compreender a experiência do cliente nisso, né? Sim. A gente teve recentemente também, há alguns anos, né? A gente fez uma operação, né, paralela à SG, que foi um jornal, que era para ser um jornal de base econômica, né, de negócio, chamado Mercato Jornal. A gente chegou até a ter uma escala, né, ter mais ou menos uns 18, 20 mil seguidores aqui em Alagoas, abriu uma filial em Pernambuco, mas era um negócio que dentro do grupo não gerava muito valor financeiro e começou a não ficar sinérgico. As editorias, as pessoas que atuavam, não conversavam muito com o grupo, né? Então, foi um aprendizado também a gente precisa focar. O que é que vai gerar mais valor para o grupo também? Então, fazer essa revisão do portfólio. A gente vendeu para o empresário que adquiriu a filial em Pernambuco, vendeu esse jornal, né? Saiu meio que não foi uma grande transação relevante, né? Uma transação ali, elas por as dos investimentos que a gente tinha feito, né?
não houve prejuízo financeiro, mas a gente gastou um tempo desfocando. Então, às vezes, você começa a achar que tudo é oportunidade. Tá, desviou um pouquinho. Joguei uma energia aqui. Joguei energia numa coisa. Onde aqui me faltou. Aqui faltou. E aí, quando a gente saiu desse aqui, a SG acelerou muito mais, a gente entrou numa área muito mais cinética, e corporações são onde os nossos clientes empreendem, né? Então, foram 2 erros. Acho que sociedade com amigo e abrir uma coisa que era mais uma coisa de ego do que um negócio que propriamente valeria a pena. Então, também dizer não para oportunidades ali foi algo importante. Um sonho, né? Às vezes você tem um sonho... Eu gostava do setor de comunicação e tal, mas aí não valia a pena no sentido como negócio. Eu já pensei em abrir alguns outros negócios. Né? Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de alimentação. Sim. Mas depois de um certo tempo, eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir fazer as 2 coisas bem feitas. E negócio de alimentação é dificílimo. Dificílimo, né? E é uma coisa... E não dá para ser um side business. Não, se deixar alguém tocando... Não dá. É um negócio que requer de você, no mínimo, 36 horas semanais. E como é que ia ficar o meu negócio principal, que é a contabilidade, que é a MQ, né? Então, assim... e nem como sócio eu ia conseguir entrar, porque, como você falou, não deixar na mão dos outros. Eu ia querer me envolver na gestão e por aí. Bicho, faz o seguinte. Faz o que tu faz bem feito. Sim. Né? Faz aquilo que tu faz de melhor, que você gosta de fazer, e deixe que os outros façam. Sim. Ao invés de você entrar como sócio ou colocar um negócio seu, vai ajudar a galera. Sim. Pelo teu trabalho da contabilidade, pela tua gestão, pela tua governança e tal. Gera valor ao pessoal. Né? E uma outra coisa também, não concorre com teus clientes. Sim. A gente tem um monte de cliente aqui do ramo da alimentação. Então, sim, é verdade. Não vou concorrer com os caras. Né? É verdade. Já aconteceu isso com outros, não com a gente, mas com outros colegas. Sim. Né? Não aqui em Alagoas, mas fora de Alagoas, onde os caras viraram concorrentes dos clientes. Poxa, isso é uma falta de ética gigantesca. Até porque eu soube depois, né? Um colega lá de São Paulo estava me falando que pegou fornecedor. Então é muito chato isso. Sim, então jamais faria um negócio desse. Total. Né? Prefiro cozinhar em casa do que abrir um negócio. Né? Algum grande líder que te inspirou, que te inspira até hoje? Eu acho que no mercado de capitais tem diversos nomes, né? Mas como eu não conheço eles como pessoa, não posso dizer se eu admiro propriamente. Hoje a referência que eu tenho de empresário que está na SG, que é o nosso conselheiro, é o Carlos Risco. Carlos Risco. Ele, para mim, é a grande referência assim, que eu tenho, aprendo todos os dias com ele. Tanto tecnicamente, eu não conheço, sabia? Tanto tecnicamente como pessoa, assim, como eu não conheço o Carlos Risco de cumprimentar, não sei o que lá, de nome, é o ponto impressionante. Impressionante. O cara famoso, conhecido, mas discreto ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Mas é nisso que eu me inspiro também. Né? Se eu passar pelo Carlos Risco no elevador, eu não sei quem é ele. Vou apresentar para você. Pós esse podcast, por favor, marcar um por café favor, com ele. Carlos Risco, eu quero te conhecer, cara. Vai ser um prazer muito grande. Mas é o cara que eu admiro. Faça isso por mim. Combinado. Irmão, a última pergunta. Para a gente acabar aqui nosso bate-papo fantástico. Assim, aprendi demais com você hoje, cara. Demais. A maior lição que a governança corporativa já te deu. Olha, essa aí é uma... A maior lição, e ela veio desse processo de saída de sócio e incentivo de fazer o acordo de sócios lá da SG, ver como a governança ela é na prática, preservar os relacionamentos. Preservar... É o segredo da perpetuidade. Porque quando uma família empresária, a empresa se perde, não é só a empresa se perde. Os relacionamentos ali, as mágoas que ficam, muita coisa se perde, se separa. A família, que para mim é o maior prejudicial. Maior patrimônio. Exato. E na SG, ela é um pouco familiar. Eu sou sócio do meu irmão. Você falou o nome, Manuel? Manuel. De Arruda, é irmão. É meu irmão. Então, para mim seria... Teve um negócio, então, assim, fazer o acordo de sócio nesse momento de estar em crescimento, alinhar as coisas, sempre revisar esse plano, alinhar esses valores. Acho que estabelecer a governança me dá mais tranquilidade de saber também. A gente tem vários estratagemas que não são tão comuns, né? Existe, até no mercado de seguro, se você falecer, existe seguro baseado na sua valuation. Uhum.
Você faz a valuation da empresa, se falecer, já resguarda ali. Sei que minha sobrinha vai estar bem, sei que, enfim. É trazer essa tranquilidade e preservar os relacionamentos. Eu acho que é isso que eu tenho uma grande preocupação, porque na venda das outras gerações, outras coisas, e alguns clientes, a gente já viu separações entre famílias e entrou nesse processo e é algo muito difícil. Existe um dito popular, né? Que não vou dizer que isso é uma máxima, não é uma máxima de fato, mas é um dito popular, né? Que assim, falou de dinheiro, botou dinheiro no meio, é confusão na certa, né? As pessoas esquecem as suas formações, esquecem as suas criações, esquecem as suas amizades, esquecem que são parentes, né? Então, assim, é uma coisa... eu já vi isso acontecer algumas vezes e não foi bom ver isso acontecer. Já participei, não nem enquanto stakeholder, nem como ator, nem se quer chamar, não, mas já participei enquanto contador de um tipo de conflito desse. E não é bom. Eu fiz de tudo para poder apaziguar, para poder, sabe, atenuar. Não vai nesse caminho, não vai por aí. Eu escutava os dois lados, porque os dois lados tinham extrema confiança em mim. E um sabia que o outro estava falando comigo. Então, eu fiz de tudo que eu pude e o que eu não pude para que desse certo. E deu certo. E deu certo, né? Porque o que estava acontecendo era uma ruptura gigantesca na família por causa do patrimônio de uma empresa. É só. Né? Então, assim, a gente conseguiu salvar a empresa e a gente conseguiu que os irmãos não se odiassem. Sim. Convivem hoje, né? Reconstruíram ou reconstituíram a relação familiar, de amizade. Eu os vejo na rua e eu fico extremamente feliz de ter contribuído com um pouquinho daquilo. Né? Foi Deus que me usou, né? Para que contribuísse um pouquinho com aquilo. Então, mas eu já vi também coisa acontecer de famílias se romperem, de não se falarem mais, de irmão falecer e o outro irmão não ir no enterro do sepultamento do irmão, sabe? De pai, de filho. Eu já vi um caso de um pai não ir ao sepultamento de uma filha. Meu Deus, por causa do dinheiro. Isso assim, não é coisa boa, sabe? Triste. Não é coisa boa. Espero que as pessoas tenham gostado dessa nossa conversa aqui. Sabe, irmão, muito obrigado. Né? Eu que agradeço o convite. Mais uma vez a sua generosidade, a sua bondade, né, de estar com a gente aqui nessa conversa. Sabe, você será sempre muito bem-vindo. Vou lhe cobrar conhecer o Carlos Risco. Vou lhe cobrar conhecer os seus outros sócios. Eu conheço um sócio seu, não é? Quero conhecer os outros meninos, né, os outros sócios. A gente chama carinhosamente de meninos, né? Nada em relação à idade, muito pelo contrário. Né? Nossos colegas de trabalho, né? Gostaria de conhecê-los. Queria agradecer a você mais uma vez. Né? Quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecer ao convite. Vou estar sempre à disposição da MQ Contábil e pode contar comigo para fazer todas essas conexões. E também para quem gostou da conversa e, enfim, quiser conhecer mais. A gente não vem atualizando tantas redes, mas pode seguir lá sg.mfo lá no Instagram. A gente vai, enfim, avançar nisso, fazer processo seletivo para quem se interessou em entrar no mercado. Pode entrar em contato também quem pretende aí fazer uma gestão patrimonial, pensa em se preparar para o M&A, capital investimento, seja empreendedor empresarial ou imobiliário, né, que a gente sempre trabalha junto do empreendedor imobiliário também. Então, assim, a gente fica à disposição. Eu senti uma coisinha assim no ar. Vem por aí um braço educacional? Não, eu senti. Eu senti. Sei. Pode ser que você sabe que eu pego as coisas no ar, viu? Exato. Né? Então, assim, se você quer seguir, né? Qual é o seu Instagram mesmo? O seu, pessoal? O meu é Marcelo D. Arruda, só que D. Arruda é THE Arruda. THE, em inglês. Né? Arruda. E se você não conseguiu gravar o Instagram da SG, né? Ou se você não entendeu o que ele falou, eu vou traduzir. É @sg.mfo. Ele falou MFO. Aí, se você... Né? Desculpe o costume. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal tem que entender. Se quer entrar nesse mercado, se quer ir para esse ramo, tem que entender. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a você, meu irmão, pela presença aqui, a você que está com a gente aqui até o final desse nosso podcast. Qualquer que seja a plataforma que você esteja nos assistindo,
Se você gostou, compartilha, dá um like, curte, manda para aquela pessoa que você tem certeza absoluta que está precisando escutar o que o Marcelo falou e algumas coisinhas que eu perguntei e dei a minha opinião também por aqui. Obrigado e até a próxima.